Funções extremais, parte 3. Tá, vamos voltar aqui depois. Então, na semana passada e ontem, né, nós fizemos 2 aulas, um pouquinho eu falei para vocês sobre essas funções extremais. Nas 2 últimas aulas a gente falou sobre essa solução desse one delta e two delta problem aplicados no caso particular dos zeros da função zeta e aquela medida, né, 1 menos seno de px quadrado sobre px quadrado, mais o resultado que valia em geral. Vocês entenderam direitinho a aula ontem, assim, deu para dar uma perspectiva disso aí. Claramente tem muitos detalhes, mas vocês pararam para tentar fazer o problema que eu deixei para vocês na aula? Dá para fazer mesmo? Se convenceram? Encontraram o negócio? O núcleo? Tá bom, façam isso daí, me entreguem amanhã, se tiverem tempo, porque não conseguir me entregar amanhã, me entrega semana que vem. Tá? Então hoje e amanhã são as nossas 2 últimas aulas, tá? Eu queria dedicar nossas 2 últimas aulas a fazer a construção geral. Vamos lembrar qual é o problema que a gente quer. Então o problema aqui que a gente quer trabalhar é esse, né? Eu vou te dar aqui um espaço. Dada, vamos botar aqui é uma função Hermite-Biller. Tá? E nós vamos pedir também que a E tenha tipo limitado em U, no semiplano superior. Tá? O problema que eu quero encontrar é o seguinte, então vamos lá, dada uma função f de R em R, nós queremos encontrar funções, vamos botar aqui L sem C e M sem C, funções reais inteiras, tá? Funções que são inteiras e são reais no eixo dos reais, de tipo exponencial no máximo 2 vezes o tipo exponencial do E, lembrando que se o E tem tipo limitado, a gente já viu que pelo teorema de Klein tem tipo exponencial e o tipo exponencial é igual ao tipo médio. Estou querendo buscar funções reais inteiras de tipo exponencial no máximo 2 vezes o tipo exponencial de E, tais que eu quero aproximar minha função dada f por cima, por M e por baixo L, né? De modo, isso aqui valendo para qualquer x real, né? Essa desigualdade vale para qualquer x real, de modo a minimizar a certa integral. Eu vou botar aqui logo m de x menos L de x quero minimizar essa métrica aqui, tá? Ou seja, eu te dou a minha função f aqui qualquer, não precisa ser suave nem nada, eu quero encontrar um majorante para ela e eu quero encontrar um minorante para ela, tá? De modo a minimizar a métrica, ou seja, eu quero olhar as coisas na métrica L1 de R com essa medida aqui. Tá? Quero minimizar a distância L1 para a função original f. Tá? Se eu escrever assim, se eu escrever que eu quero logo encontrar um majorante e um minorante de modo a minimizar a diferença M menos L nessa métrica, né? Automaticamente eu estou dizendo que se M menos L é mínimo, é claro que M menos F é mínimo e F menos L é mínimo. Tá? Então os dois problemas num só aqui, né? Em alguns casos você pode falar do problema do minorante separado, tá? Tipo assim, se você pegasse uma função que fosse f de x igual a log de módulo de x, menos log de módulo de x, por exemplo, certo? Então essa função seria uma coisa assim, né?
Isso aqui, obviamente, não tem nenhum majorante. Por quê? Porque tem uma singularidade na origem. Mas é possível que essa função aqui tenha um cara minorante, de modo que a diferença entre os dois seja integrável. De fato, existe. No caso onde o E é o espaço de Peluina e você está simplesmente com a medida de Lebesgue, de fato, esse problema do logaritmo ele tem uma resposta. Já que o logaritmo ele é integrável perto da origem, então esse pedaço aqui ficaria integrável. E no infinito, apesar de log explodir, essa função aqui acompanha bem direitinho, de modo que a diferença fica integrável. Certo? Mas vamos até o caso onde eu tenho... eu quero minimizar isso daqui. Vou dar uma ideia para vocês dos métodos que estão aqui por trás. Tá? O que a gente fez nas duas últimas aulas foi resolver exatamente esse problema aqui para uma função f que era uma delta na origem, uma f que era 2 deltas em 2 pontos simétricos, menos beta, beta. Tá? Agora queria mostrar para vocês uma ideia de como é que a gente faz esse resultado para f's diferentes, para uma classe de f's. Tá? Então, na maioria dos casos práticos, o que acontece é que essa f ou é uma combinação de deltas, um delta ou 2 deltas, ou ela é uma função característica de um intervalo, que são os casos interessantes, ou ela é, isso aí a gente já discutiu nas duas últimas aulas, ou ela é uma coisa, digamos assim, razoável. O que é razoável? Ou f vai ser uma função par, uma função ímpar, ou uma função truncada. Eu vou dar para vocês um modelo, uma ferramenta de resolver esse problema para uma classe de funções pares, ímpares e truncadas. Então, nosso modelo hoje, a gente quer saber como é que a gente faz esse problema para funções pares, né? Para funções truncadas, ou seja, aqui é a versão par, uma truncada que eu digo é que ela é 0 até aqui e alguma coisa para cá. Isso aqui eu vou chamar do caso truncado. E o caso ímpar, que é o truncado para cá. Certo? Então, maioria dos exemplos, e às vezes vocês viram como esse tipo de problema aparece em aplicações. Mostrei só para vocês aí uma ponta do iceberg, como é que esses problemas aparecem em aplicações. Eu particularmente nunca vi nenhuma aplicação que requeresse alguma função que não é boa, nesse sentido, que não é nem par, nem ímpar, nem truncada, nem uma função característica do intervalo, nem uma delta. Na verdade, a função característica do intervalo é uma função par. Mas aqui, essencialmente, esse método ele vai produzir funções pares que são contínuas. Tá? O problema de você ter duas descontinuidades é um problema um pouco não trivial de você tratar. Na função característica do intervalo você tem duas descontinuidades, então você tem que tratar. Minhas funções pares vão ser contínuas, minhas funções truncadas e ímpares vão ter uma descontinuidade na origem, e isso aí vai ser bem... Vocês vão ver que o caso de uma descontinuidade é mais fácil de resolver do que o caso par, por exemplo, sem descontinuidades. Tá, então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, eu espero mostrar para vocês como é que resolve isso aí. E aí vocês vão ter uma ferramenta, se algum dia na vida vocês precisarem gerar essas funções, vocês sabem como é que faz. Sem fazer isso para todas as funções pares? Não, ainda hoje aparecem exemplos de funções que às vezes, na minha aplicação aparece essa função, gostaria de majorar a função de tipo exponencial. Ela é par, mas ela não cai no nosso framework que a gente sabe. Às vezes simplesmente ela não está feito ainda. Vamos lá. Então, quais são as ferramentas que a gente vai usar? Né? Lembra que quando a gente estava no caso, as ferramentas. As ferramentas antigas. Né? Vamos botar aqui as ferramentas antigas. As ferramentas vamos botar antigas, não. Antigo dá um ar de... As ferramentas clássicas, né? Quando você trata com a medida de Lebesgue, né? Você quer... Isso aqui foi a medida de Lebesgue, isso aqui naturalmente vira uma... Tudo que eu vou fazer aqui vale no caso do espaço E de Z, sendo o espaço E elevado a menos tal e Z, né? Tipo exponencial tal. Espaço de Peluina, tipo exponencial tal. Você quer majorar para função de tipo exponencial 2 tal. Tá? Tudo isso aqui vai valer. As ferramentas clássicas aqui a gente já provou duas aulas atrás que eu obtinha a otimalidade
A optimalidade vinha através da fórmula da soma de Poisson. Não era? Eu consegui, através da fórmula da soma de Poisson, provar que se eu tivesse um majorante que tocasse naqueles pontos, ele ia ser ótimo. Né? E a existência, vamos botar aqui a existência, vinha de a existência e unicidade, vamos botar assim, vinha dessas fórmulas de interpolação. Bem, na verdade, não a existência, mas a unicidade que vem dessas fórmulas de interpolação. Ou seja, se tivesse uma função, eu já sei que pela fórmula de Poisson ela ia ter que tocar em alguns pontos, a derivada ia ter que tocar, e nesse caso existem fórmulas de interpolação que garantem que a função, nesse caso, ela é única. Provar que de fato ele é um majorante ou minorante é uma técnica que a gente vai basicamente explorar da mesma forma agora. Então a optimalidade e a unicidade seriam por isso daqui. A existência é um... Por existência aqui eu estou dizendo que o candidato ia ser único. Aí você tem que se virar para provar que esse cara de fato é um majorante. Tudo bem, isso aqui a gente não vai ter mais. Se eu trocar as medidas aqui, né? Se a minha não for a medida de Lebesgue, isso aqui não é mais uma técnica, uma transformada de Fourier, né? E agora todas as minhas técnicas que são baseadas em transformada de Fourier, eu tenho que desistir delas, né? Lebesgue não gostava de transformada de Fourier, então eu tinha que fazer isso aqui de uma outra forma. Mas na verdade, no caso, vou botar aqui as ferramentas modernas para fazer isso, né? A gente fez, no caso de Peluino, uma prova alternativa, sem usar a fórmula de Poisson, mas usando a nossa decomposição, vamos botar aqui, a nossa passagem de L1 para L2, né? Essa passagem de L1 para L2. E, vamos dizer assim, ou seja, e aqui eu tinha também, vamos botar aqui as relações de ortogonalidade o fato de que aqueles elementos eram uma base, certo? Isso aqui vai levar a gente no que a gente chama de fórmulas de quadratura. Né? Vou já explicar para vocês. Tá? Então isso aqui vai me ajudar a provar a optimalidade. Tá? E a existência, a gente vai ver que essa parte da existência desses majorantes vai vir, vamos botar aqui, de algumas técnicas de interpolação em zeros de funções na classe de chamada Laguerre-Polya Class. Tá? Tudo isso aqui vocês já viram, de alguma forma, mas talvez eu não tenha falado exatamente com esse nome. Tá? Então vamos começar bem devagar. Como é que eu provaria? Essa aqui é, de fato, a parte mais complicada, tá? Mas a gente vai fazer um pouquinho isso aqui. Como é que eu provaria que um certo majorante desse cara aqui é ótimo? Um certo majorante desse cara aqui é ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo... Vamos botar aqui o meu lema 1. Vamos ver se vocês concordam comigo. Lema 1. Eu vou botar aqui vou chamar isso aqui de fórmula de quadratura. Uma fórmula de quadratura, no sentido amplo, no sentido mais clássico de approximation theory, ela é simplesmente uma fórmula que te dá a integral de alguma coisa apenas com o valor de alguns pontos. Certo? Então, isso aqui que surgiu no sentido clássico, quando você estava considerando, por exemplo, polinômios trigonométricos. Se você pegar um φn, um φ de z, um polinômio trigonométrico, a n é elevado a 2πi kz, por exemplo. K de menos n até n. Polinômio trigonométrico de igual a n, certo?
Se você quiser, por exemplo, integrar φ de x com respeito a uma certa medida aqui, vamos botar a medida de Lebesgue aqui, em R mod z, se eu quiser saber a integral desse polinômio trigonométrico num período, basta eu saber esse φ em alguns pontos, em n pontos. Existem n pontos, de modo que isso aqui é a soma de certos coeficientes, a xi, φ de xi, onde esses nós aqui, xi, são esses pontos na quadratura. Né? Não existe só uma quadratura, existem diferentes quadraturas que te dão o valor dessa integral. Isso aqui vale para toda φ, todo polinômio trigonométrico de grau n vale essa fórmula. Certo? É exatamente isso aqui que a gente vai transportar para esse nosso contexto. Né? Que é essencialmente o que a fórmula da soma de Poisson estava te dizendo. Né? Lembra que a fórmula da soma de Poisson te dava o quê? Que no caso da M, se o M tiver suporte compacto, em menos 1, por exemplo, a fórmula da soma de Poisson de um lado só te dava M chapéu de zero. E M chapéu de zero te dava como valor de M de N. Ou seja, mais o M chapéu de zero é a tua integral da M de x dx. Então a fórmula da soma de Poisson é um exemplo de uma fórmula de quadratura. Ele te diz o quê? Se você pegar uma função que seja L1, que seja de tipo exponencial 2π, a integral dela é simplesmente a soma dela dos valores nos inteiros. Certo? Então, se tiver o valor dela nos inteiros, você sabe a integral da função. Muito bem. Né? E esse tipo de fórmula de quadraturas existem para polinômios trigonométricos, para polinômios, se você quiser um polinômio mesmo, de grau n, saber a integral dele no intervalo menos 1, tem uma certa forma de quadratura e assim por diante. Né? No nosso caso aqui, a gente quer uma forma de quadratura para funções de tipo exponencial. Então vamos lá. Sem reescrever de novo os enunciados, seja m como no meu problema. Seja m um majorante. Né? Então seja m de C em C definido anteriormente. Tá? Na verdade, deixa eu botar aqui. Seja m de C em C, deixa eu escrever direito. M de C em C, uma função de... vamos lá. Real inteira. De tipo exponencial menor ou igual do que 2 vezes tal de E. Certo? Suponha que M é não negativo. Tá? É uma função não negativa, real inteira, tipo exponencial que 2 tal de E. Então vale o seguinte, que a integral de menos infinito até infinito, de quê? De m de x elevado a x menos 2 dx. Essa integral, essa métrica, é a soma de m de xi sobre k de xi. Vamos botar aqui sobre os zeros da A ou sobre os zeros da B, se você quiser. Na verdade, deixa eu trocar isso aqui. Vou botar aqui os zeros da A, os zeros da B. O zero de uma função P de x igual a zero, onde P é igual a... A gente já viu isso aqui, né? Uma coisa do tipo P de Z onde P de Z é qualquer dessas funções aqui, né? Onde P de Z é tal que
P não pertence ao meu espaço de Lagrange. Tá? São aquelas funções associadas, né, que isso aqui te dá uma base. Se isso aqui não pertencer ao espaço de Lagrange, os zeros reais dessa função aqui te dão uma base. Né? E eu estou querendo dizer que nessa base, se tu pegar esses pontos que são raízes desse cara aqui, o valor dessa integral é igual a m de xi sobre k de xi. A gente já fez isso, né? Vamos só revisar como é que é a prova disso aqui, né? A prova disso aqui é o seguinte: a gente já viu o fato de que se m é uma função não negativa, real, interativo, exponencial menor ou igual que 2, tal de e, então m se escreve como, já sei que eu posso escrever a minha m de z como Q que é estrela. Né? Com Q pertencente ao espaço H de E. Né? Daí eu escrevo, então, que é a integral. Eu faço uma linha de argumentos. Eu passo pelo espaço de Lagrange para depois voltar. Essa integral aqui, m de x é de x a menos 2 dx, fica sendo igual à integral de q de x ao quadrado é de x a menos 2 dx, que é nada mais, nada menos do que a norma do quê? Quadrado. Mas eu sei que essa minha Q, ela se escreve, né? Essa minha Q de Z, ela se escreve como soma. Eu posso decompor eles na base, né? Então, vamos lá. Deixa eu só reescrever aqui. Pois, esse conjunto, né, de funções Z, que mapeia em K de xi Z, onde P de xi é 0, é base. E, então, vale que Q de Z é a soma de certos coeficientes nessa base ortogonal. Esse cara aqui, K de xi, K de xi Z, sobre K de xi elevado a meio, isso aqui tem norma 1. Né? Esses caras são ortogonais, esses são os vetores ortonormais. Tá? Ou se eu quiser escrever assim, né? Deixa eu pensar. É isso aqui? Esses caras têm norma 1, né? Então, se eu botar coeficientes aqui na frente, axi, quiser saber quem é esse axi, basta eu fazer o produto interno de Q com esse vetor aqui, né? Q de xi Z sobre Q de xi elevado a meio, né? Esse é o meu axi. Né? Isso aqui dá exatamente, bem, tira esse cara, 1 sobre K de xi elevado a meio, e aqui fica Q escalar K de xi Z, que dá o próprio Q de xi. Certo? Então, a Q é dada por, esse axi é isso daqui, então isso aqui ficaria Q de xi sobre K de xi. Isso ficaria isso. Tá certo? Me parece que sim, né? Porque... Acho que sim. Tá? Então, talvez seja mais conveniente a gente escrever isso aqui em duas formas, né? Isso aqui é Q de xi elevado a meio, isso aqui é o coeficiente, isso aqui é Q de xi elevado a meio, isso aqui são os vetores ortonormais. Tá? Isso aqui é a base ortonormal. Né? Então, se eu tenho essa expressão, Q de Z como sendo isso aqui escrito, esses coeficientes, esses vetores ortonormais, o módulo de Q em H de E ao quadrado, normal, isso aqui é o teorema agora, então, de Plancherel. O normal ao quadrado é simplesmente a soma dos coeficientes ao quadrado. Isso aqui é a soma de Q de xi ao quadrado sobre o quadrado desse aqui, que dá K de xi. Tá legal? Então, vamos voltar para cá. Então, essa normal ao quadrado aqui dá soma de Q de xi em módulo ao quadrado K de xi sobre as raízes desse P. Tá? Então, aqui eu usei Plancherel no meu espaço de Lagrange. E agora eu volto, eu saio do espaço de Lagrange e volto, porque o Q de xi ao quadrado é simplesmente m de x.
m de xi. Então isso aqui volta para soma de m de xi sobre k de xi, onde p de xi é 0. E aqui continua a explicação. Tá legal? Então eu entrei no espaço, fiz essa passagem L1, L2, meu problema é um problema L1. Transformei o problema em L2, usei a técnica de espaço de Hilbert, depois voltei. Então eu tenho que essa identidade aqui é igual a essa. Se o cara nunca ouviu falar em espaço de Lagrange, fica até elegante, às vezes o cara... Muitas vezes essa identidade aqui as pessoas não conhecem, porque às vezes são exemplos particulares. Se você pegar essas S aqui como sendo uma combinação de Bessel-Funk, de função de Bessel, por exemplo, o cara tem uma forma meio não trivial aqui para fazer a integral dela com certo peso, dizendo que isso aqui é simplesmente igual ao valor de certos pontos para nas raízes da função de Bessel. Esse era o exemplo que eu estava discutindo uma vez com o cara. O cara no café estava mostrando para o Misha, não sei o que, tem essa fórmula aqui que eu nunca sei de onde é que vem, como é que o cara tira uma ideia dessa. Isso aqui é uma fórmula de quadratura desse tipo. Tá? Então, legal. Então, veja bem, essa fórmula aqui já te dá muita informação, certo? Isso aqui já te dá muita informação. Por quê? Porque isso aqui é o cara que você quer minimizar. Certo? E isso aqui é igual a isso, em uns certos nós de interpolação que você pode escolher. Tá? Se a sua M for maior ou igual do que uma F prescrita, isso aqui é sempre não negativo, né? Vamos supor que positivo. Isso aqui vai ser maior ou igual do que a soma de f de xi sobre k de xi. Sobre essas raízes. Certo? Então isso aqui é maior ou igual que isso. Então você tem aqui uma cota inferior. Que na verdade, se você quiser supor o S em R$0, pode ser mas essa fórmula ela vale K de xi pode ser 0, mas aí o M de xi vai ter que ser 0 também. Certo? Quer dizer, eu estou admitindo que isso aqui é finito, tá? Então você tem, na verdade, que supor que isso aqui é finito, tá? Suponha que M de x igual a 0 e que isso aqui é finito. Suponha que isso aqui é finito. Em particular, ou você pode ter um exemplo onde E de x é não 0, ou se o E for 0, você vai ter que M de x é 0 naquele ponto, 0 duplo, tá? Se ela for 0 naquele ponto, como é não negativo, tem que ser o 0 duplo e aqui cancela o 0. Mas comece com a hipótese de que isso aqui é negativo. Ou isso aqui é finito, né? Tá? Suponha que, vamos escrever aqui no enunciado para ficar bonitinho. Suponha que mx maior ou igual que 0 e M pertença a L1 de R com medida é de x a menos 2 dx. Tá? Então, vale isso. Tá? Então, isso aqui seria igual a isso aqui seria maior ou igual que isso se eu estivesse trabalhando naquela situação. Tá? Isso aqui é o análogo, para mim, meu cara que vai fazer o papel da fórmula da soma de Poisson. Então, veja bem agora o que eu vou dizer. Se eu conseguir uma M que está por cima da F, certo? E toca nesses nós ali, naqueles x's aqui, imaginar que você tem aqui um certo polinômio P, que esse cara aqui te deu os x's, xi1, xi2, aqui tem vários aqui, né? Esses caras são as raízes daquele P. Se eu conseguir construir uma função M que toca naqueles, que está por cima da F, e toca nos zeros de alguma função associada dessa P, eu terei construído um cara que é extremal. Que é ótimo, por quê? Porque é maior ou igual que isso já, e eu consegui um cara onde dá igualdade. Tá? Então, o que está por trás desse problema é você conseguir construir interpolações, você conseguir construir funções inteiras com certos valores prescritos, valores e suas derivadas, em certos nós de interpolação que são dados pelas raízes dessas funções associadas aqui.
No nosso caso, a maior parte dos casos que a gente vai usar, vamos usar as funções A e B, né, associadas ao nosso espaço de Lagrange. Que a função A e B é simplesmente o caso particular dessa P, quando esse sigma aqui é 0 ou π sobre 2. Certo? Veja que quando é o espaço de Peliwina, né, essa nossa A e B são simplesmente seno e cosseno. Né? Por isso que a gente estava construindo o espaço de Peliwina, aproximações que tocam nos pontos inteiros ou nos inteiros sobre 2. Muito bem. Tá, então aqui é essencial eu ter um cara onde, para fazer essa decomposição L1 e L2, eu precisei de um cara que é maior ou igual que 0. Certo? Se eu tiver... Aí eu vou sempre voltar para esse, lembra essa forma de quadratura? Nesse caso, aqui, lembra que eu tenho que usar isso aqui quando eu tenho um m de x maior ou igual que 0. Isso aqui pode até valer quando eu tenho funções que são negativas, né? Porque veja bem que essa fórmula aqui já me parece que não depende mais do sinal da m, né? Isso aqui, para fazer essa decomposição, sim. Mas essa fórmula aqui eu já poderia pensar em dropar essa condição aqui. Na verdade, eu posso fazer isso às vezes, né? Desde que eu tenha um majorante. Então, deixa eu fazer só uma nota para vocês sobre isso, né? Uma nota. É o seguinte, se você tiver, por exemplo, se você tiver uma função f, vamos pensar na sua f, como sendo uma função que é positiva, certo? Pense na sua f como sendo uma função positiva. Assim. Se você tiver um majorante m, vamos lá, se existe um majorante M que pertence a L1 de R com norma é de x a menos 2 dx, se existe esse majorante, né, você pode tomar qualquer minorante L e você continua tendo a fórmula de quadratura. Soma de, ou integral de L de x é de x a menos 2 dx, continua sendo igual à soma de L de xi sobre K de xi sobre as raízes de algum dessas funções associadas. Veja bem que eu sublinhei duas palavras aqui. Se existir um majorante, você toma para qualquer minorante, vale essa fórmula aqui. Como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, a gente não vai... Esse minorante aqui, ele a princípio está embaixo dessa função, mas ele poderia tomar valores negativos. Ele poderia fazer assim, certo? Sei lá, qualquer coisa assim. Então você não pode aplicar diretamente esse lema nele, porque você não sabe que ele é no negativo. Mas o que é que você faz? Você sabe que existe um majorante, e aí você escreve então qual é a dica aqui? A dica é você escrever a sua L de Z como sendo M menos L, não, M menos L M menos M menos L. Tá? Escrevi ML como sendo M menos M menos L. Agora, M é positiva. M menos L também é não negativo. Tá? Porque M está por cima dessa função e L está embaixo. Então, M e L tem tipo exponencial 2, no máximo 2 tal de E. Então, você pode usar, então isso aqui implica que para essa L de Z você tem uma decomposição que não é Q que é estrela. Mas essa M pode ser decomposta como Q que é estrela. E essa M menos L também. Então você tem uma decomposição aqui, Q que é estrela menos V, V estrela. Certo? Quando você tem isso aqui também serve para a gente fazer a nossa passagem L1, L2. Né? Porque, vamos voltar aqui para a fórmula, né? Aí eu começaria com a integral de L, de x menos quadrado. Beleza. L é igual a, aí vai ficaria Q de x quadrado menos R de x quadrado. Eu decomponho. Ficaria a norma L2 da Q menos a norma L2 da R.
Beleza, aí eu aplico para cada um. Isso aqui ficaria, isso aqui quadrado daqui, menos a R de E quadrado. E aí, quando eu olhar só para o numerador, vai estar Q de xi quadrado menos R de xi quadrado. E aí eu volto para L. Por quê? Porque Q de xi quadrado menos R de xi quadrado é a L de xi. E eu volto para cá. Tá claro isso? Então, para você fazer valer esse argumento aqui, o que você precisa não é necessariamente decompor uma função como sendo Q que é estrela. O que você precisa é decompor uma função, M ou L, como sendo uma soma, qualquer quantidade de 1 até N de funções QI e QI estrela. Com coeficientes quaisquer, que é aí reais, mais ou menos. Se eu puder escrever U estrela menos V estrela mais KK estrela, qualquer coisa, passa para cá, tudo aqui é linear, isso aqui vai escrever com uma soma dos módulos ao quadrado, aplica em cada um, depois volta. Tá? Então, isso aqui que está por trás. Tá? Então, é assim que você vai aplicar o lema quando você tiver funções negativas. Você vai ter que, de alguma forma, escrever esse cara estrategicamente como... E aí, mesma coisa, né? Se você tiver uma fórmula dessa, se essa mesma fórmula aqui que eu escrevi para o M valer para o L, né? Você tem L de x na métrica que você quer, igual a soma nos nós de interpolação L de xi, que vai ser menor ou igual do que a soma da F. Se você conseguir, então, uma função L, que está por baixo da sua F, e interpola nesses nós aqui, você vai ter construído um minorante que é ótimo. Certo? Então, isso é assim que a gente prova a optimalidade. Tá? Isso aqui é a prova da optimalidade. A gente vai construir agora, essas interpolações que interpolam nesses nós de interpolação aqui dados, tá? Muito bem, tá claro até aqui? Vocês que chegaram atrasados, shame on you guys. O que é que vocês estavam fazendo, meu? Eu sei. Você. O que é que você estava fazendo? Tava tomando. Eu tive aula na PUC, mas foi só até as 3, daí a gente tá sem casa. Tu teve de 3 às 5 para comer, não comeu? Rapaz, tu come muito, viu, meu irmão? Hoje a gente estava gravando uma entrevista aqui na biblioteca, para um programa Unidiversidade. Vocês já viram falar nesse programa no canal Saúde? Quando aparecer, a mulher disse que me mandar o link, quando for gravado eu vou mandar para vocês assistirem, para ver se... Por isso que eu vim bonito assim. Hã? É que aqui eu tô sujo por causa da aula, rapaz. Que é isso? Que história é essa? O professor tem que aparecer sujo de giz, não é não? O professor que não está sujo de giz é o quê? O cara chega aqui na aula, fica só com o slidezinho assim, tal. Vou fazer isso aí no próximo curso para você, vou escrever mais não. Vou trazer tudo no slidezinho. Na verdade, eu vou fazer pior. Eu vou abrir o livro, vamos lá, Renan, você abre a página, começa a ler. Eu tinha um professor de história na 5ª série, que o bicho sentava na cadeira, todo mundo dava o livro na página 27. Você, comece a ler. Aí ficava. E a galera começava a ler, depois você, o bicho tirava um cochilo. Assim. O cara ficava lendo, lia a página inteira, chegava o outro, cara, você. Estilo diferente de ensinar, né? Tá bom. Vamos apagar aqui. Muito bem. Então, vou mostrar para vocês alguns trabalhos que talvez, eu digo só talvez, possam estar frescos na minha cabeça, eu ainda posso me lembrar, mas qualquer coisa eu trouxe os papers aqui para dar uma pesquisada, né, sobre esse assunto, né, que eu vim fazendo esse ano. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz essa construção. O primeiro trabalho que eu fiz no primeiro semestre, na verdade, foi para as funções pares aqui, que eu fiz junto com meu colaborador dos Estados Unidos chamado Friedrich Littmann, lá de Fargo, North Dakota. E o segundo, para essas funções pares e truncadas, ou funções ímpares e truncadas, foi o que eu sugeri para o Felipe fazer como o primeiro projeto dele aqui de doutorado, e a gente está fazendo um bom progresso. Eu queria mostrar para vocês aqui como é que faz essa construção.
Então, que bom que eu tenho aqui não só um aluno, mas um colaborador para me lembrar, caso eu esqueça aqui. E é bom você estar afiado, porque se não tiver, fica feio para a gente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar por esse caso de funções ímpares e trucadas, que é mais fácil. Então, o modelo de funções que eu quero fazer é o seguinte. Então, vamos fazer hoje isso aqui, né? Nós vamos fazer vamos fazer o nosso framework para funções truncadas e ímpares. Funções truncadas e ímpares. Tá? Amanhã a gente vai discutir o caso de funções pares, que é um pouquinho mais complicado. Os pares e ímpares. Tá. Vamos ver o que está por trás aqui, né? Na verdade, eu vou pegar essas minhas funções A e B. O que é que você sabe sobre essa função P aqui? Vamos lá, vamos fazer uma digressão aqui para ver se vocês lembram do material que a gente viu no curso. Se eu começo com a função E, Hermite-Biller de tipo limitado, a gente já viu que pelo teorema de Klein, essa E tem tipo exponencial. Né? Então, eu começo com a minha E. Então, eu já sei que se eu fizer a minha A de Z igual a 1 meio de E de Z mais E estrela de Z, na verdade, eu já digo para vocês que eu vou trabalhar só com a A e com a B, né? Essencialmente, eu vou trabalhar com a A e com a B. Lembra que a E é HB, é uma função Hermite-Biller de tipo limitado. Se for tipo limitado, V é igual ao tal. Né? Considere A e B. Desculpa? Que eu ia aqui, tá meio feio. A e B são exemplos dos nossas funções P ali, que eu escrevi a forma de quadratura em geral, mas eu vou trabalhar mais com a A e com a B. Né? Vou construir a interpolação correta ali. Né? Então agora a gente está fazendo a passagem do seguinte, nós estamos passando, eu já sei minha ferramenta, eu já sei como é que eu provo a otimalidade de tais aproximações, agora eu preciso uma ferramenta para construir certas funções inteiras que toquem a minha função dada f em certos nós de interpolação aqui. Né? Mas funções desse tipo, funções como aquela P, né, que aqui são casos particulares A e B, o que é que elas são? Se a Hermite-Biller de tipo limitado, o que é que você sabe sobre essa A? Essa A e essa B, elas já nascem reais inteiras, né? Elas já nascem reais inteiras, todo mundo concorda com isso, né? O que mais que elas já nascem? Elas já nascem só com zeros reais. Né? Então A é real inteira, A só tem zeros reais. O que mais que ela tem? Se a E tem tipo limitado em U, a gente já viu que a E estrela tem tipo limitado em U. Não é verdade? Então, se eu somar duas funções de tipo limitado, somar o subtrair, continua com o tipo limitado. Então, essa A e B nascem também com tipo limitado em U. O que é que isso aqui implica? Pelo problema 34, que elas são da classe de Pauli. Certo? A e B belong to Pauli class. É um curso aqui bacana que você tem que saber os teoremas e os exercícios pelo problema. Então, quais são os teoremas importantes que você viu no curso? Você vai ter a resposta correta para isso é teorema 22 e teorema 23. Problemas importantes que resolver, problema 34. Entre outros, né? Tá? Então, esses A e B são funções da classe de Pauli. Mas, na verdade, isso aqui é um subconjunto das funções da classe de Pauli. Então, lembrando, o que é a classe de Pauli? A classe de Pauli era o conjunto das funções que eram, digamos, o limite uniforme, né, de polinômios com zeros na reta ou no semiplano inferior. Né? A minha classe de Pauli era uma função que, isso era uma das caracterizações, a primeira caracterização era que ela não tinha zeros no semiplano superior
né? Que mais? A função para cada y, minha função era não decrescente. Só isso aí caracterizava minha classe de Polya? E a desigualdade de Hermite-Biller, né? Então tinha que ter 6 zeros sempre plano superior, a desigualdade de Hermite-Biller e a função não decrescente em retas verticais começando do zero, né? Equivalentemente, ser o limite uniforme de polinômios com zeros sempre plano inferior. Nesse caso aqui, as minhas funções A e B, elas nascem reais inteiras, né? E elas só têm zeros reais. Como é que era a fatoração da classe de Polya? Vocês lembram? A fatoração da classe de Polya era uma coisa do tipo assim, né? F de Z igual a uma certa constante. Aqui. E aí aqui eu botava o Z elevado a R, os meus zeros na origem. Tinha aqui um E elevado a menos AB, AZ quadrado, menos IBZ. Certo? E aqui tinha um produto, né? 1 menos Z sobre ZJ, barra, se você quiser. J de 1 até infinito. Né? E aqui eu tinha um E elevado a... Vamos ver quem lembra. Um cara que eu chamo de HJ sobre ZJ barra. Você pode botar o ZJ sobre ZJ barra, se você quiser. O Z sobre ZJ barra. Né? Mas isso aqui ainda tinha mais uma simplificação que a gente fazia, mas não tem problema não. A gente precisa fazer aqui não. Então isso aqui era a fatoração, né, das funções. A gente pode olhar, não tem problema. Só escrever do jeito que está no livro para vocês, para não me comprometer. Né? Então vamos ver. Polya class. Menos A menos IBZ, Z menos E bar. Na verdade ele botava aqui o HN, ele botava aqui HJZ, onde esse HJ era uma soma que era, HJ era, na verdade, XJ sobre XJ ao quadrado mais YJ ao quadrado. E essa soma aqui é a soma de 1 mais YJ sobre XJ ao quadrado mais YJ ao quadrado, era convergente, tá? Então era isso daí. Né? O A aqui o A é maior ou igual que zero. E a parte real de B é maior ou igual que zero. Tá? Então isso era a fatoração da função da classe de Polya. Né? Tudo bem. Nossa A e nossa B, ela só tem zeros reais. Tá? Então, na verdade, eu vou me preocupar agora nas funções de... eu vou chamar essa classe de Laguerre-Polya, vamos chamar algumas vezes de LP. Minha classe de Laguerre-Polya vai ser a subclasse das funções de Polya que são reais inteiras. Tá? Então, isso aqui são apenas as funções que são reais inteiras da classe de Polya. Tá? Simples, ó. Não tem mistério na definição. A função está na classe Laguerre-Polya se somente é uma função real inteira na classe de Polya. Então essa subclasse aqui, na classe de Polya. Agora, já sabe que a classe de Polya não tem zeros sempre plano superior. Né? Portanto, se a minha função é real inteira, os zeros aparecem conjugados. Então, se a minha função é real inteira, ela só pode ter zeros reais, então. Né? Então, isso aqui implica que ela só tem zeros reais. Né? Então, vamos ver como é que fica a fatoração dela. A fatoração de funções na classe de Laguerre-Polya, ela fica dessa forma. Né? Esse produtório aqui, ele fica só um produtório 1 menos Z sobre XJ. Né? XJ aqui são zeros. J de 1 até infinito. É elevado a HJZ. Agora, o HJ, o YJ vai ser zero. Né? Então vai ficar essencialmente Z sobre XJ, como fica na fatoração mesmo de Hadamard. E esse primeiro cara aqui fica C, Z elevado a R, E elevado a menos a Z2, não tem problema, que o A é real, negativo. E agora menos IBZ.
Agora esse, menos IB, esse E elevado a menos IBZ aqui, tudo, essa função que já está aqui, ela é uma função real inteira. Né? Essa função E elevado a menos IBZ, ela tem que ficar fixa pela conjugação barra. Né? Se eu passar o barra nela, você vai acabar encontrando que o B aqui tem que ser imaginário puro. Certo? Porque se você pegar o E elevado a menos I, BZ, chamar isso aqui de F de Z, chamar isso aqui de G de Z, e fizer o G de Z barra, isso aqui dá E elevado a mais I, B barra Z. Essas duas coisas têm que ser igual, só são iguais se o B for imaginário puro. Né? Então aqui eu vou botar menos BZ com B, com A e B reais, A menor ou igual que zero, tá? E a gente já sabe que a soma dos inversos dos quadrados dos zeros, 1 sobre xj ao quadrado, tem que convergir. Então pronto. Isso aqui é a fatoração de uma função de Laguerre-Polya. Tá claro? C é o F de... aqui C é o... C é real, né? C, na verdade, aqui é o F R de 0 sobre R fatorial, se você quiser. Certo? Muito bem. Então, o método de interpolação que eu vou mostrar para vocês. Então, em particular, as nossas funções A e B, ou qualquer outra função que viesse dessa construção aqui, seriam funções da classe de Laguerre-Polya. Vou mostrar para vocês, então, agora um método que constrói interpolações para uma certa classe de funções f, interpolando nos zeros de uma função de Laguerre-Polya, os nós de interpolação nos zeros em geral de uma função em geral da classe de Laguerre-Polya. Depois a gente vai adaptar essa construção aqui para as funções que eu quero. Vamos lá, tem meia hora para fazer isso. Dá tempo. Então, a nossa ferramenta básica para a gente fazer aqui, apaguei o nome, mas vou escrever de novo. Deixa primeiro eu escrever quais são as funções que eu tenho em mente. Certo? Vamos fazer o modelo truncado, as minhas funções. Minhas funções truncadas. Tá? Eu vou começar com... Para ficar fácil aqui, vamos fazer aqui seja mi, eu vou botar aqui mi, uma medida de probabilidade tá? Não negativa, medida total 1, vou botar aqui 0 infinito. Tá? Eu vou considerar funções que eu vou chamar fmi de z. Tá? Vão ser simplesmente, fmi de z vai ser a integral de 0 até infinito de e elevado a menos lambda x dmi de lambda. Se mi de z, se a parte real de z for maior do que 0, e ela vai ser 0 se a parte real de z for menor ou igual que 0. Então essas são as minhas funções truncadas. Certo? Por isso que eu estou dando, isso aqui são funções truncadas que têm uma certa subordinação gaussiana, ou subordinação exponencial. Tá? Essas minhas funções aqui são transformadas de Laplace de medidas de probabilidade, se você quiser ver assim. Tá? Em particular, se você pegar essa medida de probabilidade aqui como sendo a delta de Dirac no ponto A, você tem a função que é elevada a menos AZ. E você pode pegar outras medidas e construir a sua função favorita aqui, que é dessa forma, obviamente. Então, essas funções aqui são, essencialmente, ela é 0 aqui, tá? E aqui ela é uma coisa que faz assim. Tá? Dependendo, aí você tem aí, você pode escolher qual é a sua medida favorita para botar aí. Tá?
Eu botei aqui para z inteiro, né? Mas na verdade eu vou estar preocupado com a função fmi de x real. E você nota que o gráfico é exatamente aqui. Eu botei a medida mi de probabilidade, de modo que o valor dela, se eu olhar para x real, claramente isso aqui está bem definido, todo mundo concorda que isso aqui está bem definido, quando x é positivo, só estou integrando e elevado a menos lambda x, que é limitado, dmi de lambda. Né? Então isso aqui é finito, dá um número, né? É sempre menor ou igual que 1. Né? E o valor dela quando x tende a 0, aqui eu uso convergência dominada básica da integral de dmi de lambda, que é 1. Né? Então a função é exatamente dessa forma. Ela é 0 aqui, ela é 1 aqui. Né? Aqui eu estou batizando o valor dela para ser 0. Aqui 1 é aberto. Né? E depois ela é decrescente. Você vê que ela é decrescente quando o x cresce. Né? O nosso método que a gente fez, dá para a gente fazer essa construção para uma quantidade um pouco maior de medidas, mas não quero complicar muita tecnicalidade aqui, vamos ficar com essas medidas aqui. Tá? Então vamos considerar essas funções aqui. Essas são as funções que eu quero resolver o meu problema. Tá? Nós vamos resolver o problema para essas funções fmi, e nós vamos resolver o problema para a função ímpar, que vai ser a função ímpar dela. Né? Vou definir aqui fmi de z til, vai ser simplesmente fmi de z menos fmi de menos z. Tá? A versão ímpar dela é assim. Tá? Menos 1. Tá? Então essas são as duas funções que estão interessadas. A primeira motivação para esse trabalho aqui, né, é um trabalho feito pelo um dos meus orientadores, Jeff Valery, e o pós-doc dele, Sidney Graham, na época, em 1981, eu acho. Certo? Que eles consideraram esse problema para medida de Lebesgue. Tá? Medida de Lebesgue, e consideraram esse problema para medidas mi de probabilidade. Eu acho que no paper original eles botavam ainda mais algumas condições. Certo? Porque o que eles faziam, na verdade, aqui a gente vai construir os majorantes direto para a função fmi. Nesse paper original, eles construíram primeiro as majorantes para essas funções aqui, elevado a menos lambda z, e aí tinha o majorante m, depois tinha o minorante l, e eles pegavam esses majorantes e minorantes que dependiam de lambda também, e depois integrava tudo com respeito a lambda. Né? E aí para fazer funcionar o negócio, tinha que pedir mais algumas coisas na medida. Né? Mas é engraçado como você vê em matemática, né, que a raiz das coisas estava tudo nesse paper. Assim, a ideia que eles tiveram inicialmente, eles provavelmente não sabiam que eles estavam fazendo isso, mas essa ideia era mais poderosa do que o que estava, na verdade, escrito. Qual era a ideia que eles tiveram? Então, eles estavam resolvendo esse problema para essas funções, né? Funções truncadas desse tipo, por exemplo, onde isso aqui é e elevado a menos ax exponencial. Né? Medida de Lebesgue. Aí eles faziam aquela historinha que eu falei para vocês no começo, certo? Pegavam a fórmula da soma de Poisson, viam onde é que tinha que tocar, viam que o majorante tinha que tocar aqui no 1, tocar nos inteiros, que era a melhor opção. Né? E aí viam, tinha aquelas fórmulas de interpolação, bem, se tem que tocar nos inteiros, então tem que tocar, tem que ter esses valores aqui, a derivada tem que ser a mesma derivada aqui, eu tenho o valor da função nos inteiros, tenho o valor da derivada, tem uma certa fórmula de interpolação, meu majorante tem que ser esse cara, blá, fórmula da soma. Né? E aí eles, para provar que de fato esse cara da fórmula zona era maior ou igual do que essa função, eles tinham que expressar esse majorante aqui, essa coisa do tipo f de n, z menos n ao quadrado, mais f' de n, z menos n, uma coisa que você tem desse tipo aqui, né, seno. Né? Você tinha uma certa soma assim. Esse era o seu candidato a ser majorante. Você expressava isso daqui, expressava como uma integral. Você
expressava isso aqui como uma integral. Né? E aí expressava a sua função original como uma integral também. E misteriosamente, esse seu majorante m, aparecia que m de x menos a sua função, f' de x, era a integral de alguma coisa, e essa alguma coisa que estava aqui era não negativo. Portanto, o m de x tinha que ser maior. Você expressava, para provar que o m de x era maior ou igual do que o f' de x, a ideia era transformar isso aqui numa representação integral de alguma coisa que fosse não negativa, e, portanto, essa integral é, obviamente, não negativa. Né? E para você fazer isso, a ideia que estava por trás do argumento é você usar. Então, toda a ideia aqui é você usar, representar o inverso de uma função LP como uma transformada de Laplace. Representar o inverso de uma função de Laguerre-Pauli como uma transformada de Laplace. Tá? Deixa eu dizer para vocês o que é que eu estou pensando. Né? Tá? Então, aqui você queria, essencialmente, você quer chegar numa fórmula 1 sobre f de z, seja f uma função LP, uma função de Laguerre-Pauli. Você quer expressar 1 sobre f de z como sendo a integral de menos infinito até infinito de uma certa função g de t elevado a menos tz dt. Tá? Transformada de Laplace é a mesma coisa que a transformada de Fourier sem o i. Tá? Na verdade, é exatamente assim. Se você trocar a variável, fica exatamente a mesma coisa. Transformada de Fourier. Quem é essa g aqui? Essa g aqui, na verdade, isso aqui, onde é que isso aqui vale? Então, vamos escrever isso daqui. Você quer escrever isso daqui. Né? Essa sua g, na verdade, deixa eu colar agora, porque senão eu me esqueço. Essas mudanças de variáveis sempre me machucam. Você começa definindo isso daqui. Ó. A função, vamos chamar aqui gc de t, como sendo 1 sobre 2πi integral seja C pertencente aos reais, tal que f de C não é zero. Então vamos lá. Seja C um número real, que não é raiz da f. Né? O problema é o seguinte, aqui você tem a sua f e você tem os vários zeros dela, certo? Aqui os vários zeros dela. Tome um número que não é um desses zeros. Né? Então vamos botar aqui os zeros alfa 1, alfa 2, alfa 0. Tome um cara aqui que não é um zero dela. Aqui você tomou um C aqui. Certo? Formalmente, essa função aqui, G, é essa função aqui, G. Né? Isso aqui é só a inversão de Fourier. Né? Como é que eu encontro? O meu par de funções inversas aqui é 1 sobre F e G. Como é que eu escrevo 1 sobre F como transformado de Laplace de G? Mesma coisa, como é que eu escrevo G como sendo alguma transformada da F. Isso aqui é a inversão de Fourier, sendo que agora, no caso da transformada de Laplace, essa aqui mora de menos infinito a infinito, e a outra mora sobre uma reta vertical aqui. Tá? Se você fizer a mudança de variável correspondente, chamar S aqui de C mais IT, você vê que dá exatamente a inversão de Fourier dessa G para essa F. Certo? Só que agora, veja bem, essa fórmula aqui, ela vale... A única chance dela valer, a F não pode ser zero aqui, senão aqui você tem um polo. Certo? Então essa fórmula aqui ela vale em faixas verticais. Essa fórmula aqui ela vale em faixas verticais, né? Exatamente entre os zeros. Vamos já ver isso aí, exatamente. Né? Ela vale em faixas verticais entre os zeros. Né? Ou seja, do jeito como está escrito aqui,
essa equação estrela, se eu quiser que ela valha entre α0 e α1, ela vai valer para uma certa função g. Né? Mas essa fórmula vale também na faixa vertical α1 e α2. Beleza, vale, mas vale para uma outra função g. A função g que realiza essa fórmula nessa faixa não é a mesma função que realiza essa fórmula na outra faixa. Né? Isso aí essencialmente é um teorema dos resíduos. Por quê? Porque você vai passar por um polo, você tem que incorporar nessa nova g, nesse contorno aqui. Na verdade, vamos dar uma olhada nessa expressão aqui. Né? E vamos ver quando é que eu posso... Vamos tomar isso aqui como sendo a minha definição da g. Deixa eu tomar isso aqui como sendo a minha definição da g. Isso daqui, né? Lembra que o t está parado, t é um número real. Tá? T aqui é um real. Eu estou fazendo aqui uma integração na linha vertical, c menos i infinito até c mais i infinito. Tá? T está parado, então S é c mais ou menos i infinito. Esse cara aqui ele tem módulo fixo, né? E elevado a t, c. Isso aqui é o módulo desse número real de cima. Tá? E o meu denominador é 1 sobre f de S. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é quando é que isso aqui é convergente. Quando é que isso aqui é convergente? Se a f tiver pelo menos 2 zeros, então, deixa eu voltar aqui para a minha definição de função de Pauli-Laguerre e vou definir o que é o grau dela. Deixa eu definir o que é o grau dela. Definir o que é o grau dela. Eu vou dizer que o grau dela, vou chamar de n. N de f é infinito se o A não for zero ou f possuir infinitos zeros. Vou dizer que ela tem grau infinito se ela tiver o termo gaussiano ou se ela tiver infinitos zeros. Caso contrário, n de f é igual ao número de zeros. De f, contado com multiplicidade. Certo? Muito bem. Muito bem. Então, vamos chamar isso aqui de estrela, vamos chamar isso aqui de 2 estrelas. Né? O que eu digo para vocês é se ela tiver pelo menos 2 zeros, se n de f for maior ou igual que 2, se ela tiver pelo menos 2 zeros, então eu afirmo para vocês que essa coisa que eu marquei como 2 estrelas, ela é absolutamente convergente. Isso aqui é absolutamente convergente. Por que isso vale? Hein? Por que isso vale? Porque, na verdade, isso aqui vale porque esse f de S, ele é como se fosse da ordem de S a menos 2. S ao quadrado, desculpa, né? F de S é como se fosse da ordem de S ao quadrado, se o S vai para infinito. Né? Vamos ver isso daqui, por quê? Né? Na verdade, se eu tiver aqui uma função f, né, e ela tiver pelo menos 2 zeros, tá? Se ela tiver pelo menos 2 zeros, vamos olhar nesse produto aqui. Então vamos lá. Eu queria só fazer essa conta. O S aqui lembra que o S é C mais IT. C mais I, Y. Vou botar aqui Y. Né? Então se você pegar o F de S, eu queria botar um maior ou igual aqui. Se tiver um termo gaussiano, como é que isso aqui vai acontecer? Se eu pegar o Z igual a... Quer dizer, esse cara aqui está fixo, esse cara aqui está A, quanto é que é Z ao quadrado? Então aqui fica E elevado a menos A, S quadrado, vamos botar aqui, módulo, né? Menos S quadrado, menos BS, só para ficar aqui na conta, direitinho, do jeito que está ali. Certo? Se tiver 2 zeros, deixa eu pegar só esses 2 zeros aqui. Deixa eu pegar 2 zeros e isolar o resto.
Certo? Deixa eu pegar 2 zeros e isolar o resto aqui. Então, eu vou pegar esse produto aqui com 2 zeros. Então, isso aqui ficou o módulo de um produto. 2 zeros aqui. 1 menos C sobre X1. S aqui, né? 1 menos S sobre X2. E aqui ficou E elevado a S sobre X1 elevado a S sobre X2. E o resto? E aqui ficou o resto do produto dos zeros, tá? O resto do produto dos zeros aqui. 1 menos S sobre XI elevado a S sobre XI. Agora, esse resto do produto dos zeros, se vou separar bem para pensar, se eu botar o produto aqui para dentro, né? Esse cara aqui, quando S é C mais IY, tá? O módulo de E elevado a S sobre XI é simplesmente E elevado a C sobre XI. Esse fator Y não conta nada. Então, isso aqui fica simplesmente sendo C. Tá? E aqui dentro fica maior ou igual, né? Porque o módulo disso aqui, 1 menos S sobre XI, se você trocar o S como sendo C mais YI, a parte real fica sendo 1 menos C sobre XI e a parte imaginária fica sendo Y sobre XI. De modo que o módulo desse cara é maior ou igual do que simplesmente esse módulo aqui da parte real dele. Então, eu poderia botar aqui só o C. Né? O que é que eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar que se você pegar a sua função de polo-LH, que tem pelo menos 2 zeros, isolar desse produtório só 2 zeros, por exemplo, só 2 zeros, e chamar o resto de uma função de polo-LH F tilde, certo? O que sobra aqui é essa função F tilde avaliada em C. Isso aqui é uma função F tilde avaliada em C. Isso aqui é um número. Né? Então, isso aqui é maior ou igual do que isso aqui avaliado em C. Certo? Esse cara aqui, o módulo desse cara aqui, vamos botar, na verdade, vamos separar aqui, é elevado a menos BS. Quanto é o módulo de elevado a menos BS? Bem, isso aqui é uma constante, é elevado a menos BC. Né? Porque o Y não conta, então isso aqui é elevado a menos BC, está fixo também. E esse cara aqui é menos S quadrado, A elevado a menos AS quadrado. S quadrado vai aparecer C2 menos Y2. Certo? Vai ficar E elevado a menos AC2, que é uma constante, elevado a AY2. Certo? Então, vou botar aqui AY2, mais AY2. Isso aqui é maior ou igual que isso. Certo? Ou seja, o meu denominador, né, quando o Y cresce, C mais Y, quando esse Y cresce, esse denominador aqui fica da ordem de E elevado a AY2, que já é suficiente para matar, para ser convergente, né? Se eu tiver um A elevado a Y2 no denominador. Lembra que o A aqui é positivo, né? Mas mesmo que eu não tenha esse termo, se o A for zero, ou seja, se N de F for infinito, esse aqui vai ter essa convergência que eu estou dizendo para vocês. Mas mesmo que o A seja zero, esses dois termos aqui são suficientes, né? Porque essas exponenciais, elevado a S sobre X1 e elevado a S sobre X2, têm o mesmo módulo. O módulo é constante, independente de Y, né? É elevado a C sobre X1, C sobre X2. Então, esse aqui é constante. Então, são esses dois termos aqui, né? Que essencialmente te dizem que quando esse termo aqui, quando o Y cresce muito, é da ordem de Y. Isso aqui também é da ordem de Y, isso aqui é da ordem de Y ao quadrado. Né? Então, se você tiver 2 zeros, o F de S, quando S é grande, vai ser da ordem de Y ao quadrado. De S ao quadrado. Tá? Se você tiver 3 zeros, vai ser S ao cubo. Se você tiver 4 zeros, S à quarta, e assim por diante. Certo? Ou seja, se eu tiver pelo menos 2 zeros, isso aqui dá absolutamente convergente. Tá? Tá. Isso também diz que você pode derivar, gente. Isso, exatamente o que eu ia te falar. Agora vamos admitir que isso aqui dá absolutamente convergente. Apenas formalmente, vamos admitir que esse aqui está valendo também. Certo? O que acontece é que se... aqui nessa transformada de Laplace, vale a mesma coisa que vale para a transformada de Fourier. Só você fazer a mudança de variável, mas você derivar aqui, derivar de um lado é multiplicar por Z do outro lado. Certo? Então, aqui na sua F de Z, se você... Lembra que você está trabalhando com a função 1 sobre F de Z. Certo? Essa função que tem alguns zeros. Se eu multiplicasse por um zero, aqui se eu multiplicasse por um zero Z menos A, ou um Z, por exemplo, aqui, se o zero fosse... Se a origem fosse um zero, multiplicasse por Z, seria derivar a minha G. Né?
Agora, se a f tiver pelo menos, se a f tiver, por exemplo, 3 zeros, isso aqui é absolutamente convergente para 3 zeros, né? Se eu multiplicar por z, ainda vai ficar com 2 zeros, ainda vai continuar absolutamente convergente. Isso vai implicar que eu posso derivar a minha g uma vez. E ainda vou ter uma expressão absolutamente convergente, tá? Então, grosso modo, se a f tiver n zeros, eu posso derivar a minha g n menos 2 vezes. Por quê? Porque as integrais ainda vão ficar aqui absolutamente convergentes, eu uso convergência dominada, passo a derivada para dentro da integral. Né? Então, isso aí pode ser formalizado. E esse é o lema que eu quero... na verdade, a gente precisa de um conhecimento sobre essas funções frequência GC. Certo? Mais uma coisinha. Observe que se eu pegar 2 pontos diferentes, C e D, aqui, e fizer o GC para ela, integrando sobre a linha vertical C, e o GD, né? Isso aqui, pelo teorema dos resíduos, dá a mesma coisa. Né? GC igual a GD se C e D pertencem a um intervalo, vamos, alfa I mais 1. Ao mesmo intervalo de zeros, o GC igual ao GD. Por quê? Porque você pega um contorno, esse contorno aqui, né? Isso aqui é uma função que é analítica nesse contorno, não tem polos, né? Aí você depois manda esse cara para infinito. Né? Esse pedacinho aqui vai para zero nessa integral, por quê? Exatamente por isso. Tá? Esse pedacinho vai para zero e você fica com essa integral igual a essa. Tá? Então isso aqui é o teorema dos resíduos. Então, de fato, para você pegar e escrever isso aqui como sendo uma transformada de Laplace do G, não interessa em qual linha vertical você pega essa G. Você pode pegar essa G, uma GC desse tipo aqui para qualquer C nesse intervalo alfa 0, alfa 1. Quando você mudar para cá, C1 aqui, e aí a GC1, a função associada ao C1, vai ser uma nova função que aí vai absorver, se você tentasse fazer o teorema dos resíduos, ela vai absorver esse polo que aparece aqui para essa função. Mas você tem claramente aqui pelo teorema dos resíduos uma fórmula explícita para GC1, uma vez que você sabe a GC. É simplesmente, só tem um polo, esse resíduo aí. Você ia falar alguma coisa? Dizer que aquilo ali é uniforme, então. Você vai descer. Isso aqui é uniforme? Isso. Isso aqui é uniforme nesse intervalo, alfa 0, alfa 1, né? Qualquer compacto. Para qualquer C nesse compacto alfa 0, alfa 1, Tem que ser qualquer compacto de fato. Você quer estar falando que... Isso. É uniforme, essa expressão aqui, ela é uniforme em qualquer compacto dentro do aberto alfa 0, alfa 1. Sim, mas você queria passar o C para o C1? Se eu passar o C para o C1, não vale... se eu passar o C para o C1... na verdade, isso aqui vale em qualquer... Não, na verdade, isso aqui é uniforme se você... Isso aqui é uniforme se você estiver longe da reta aqui. Se você estiver aqui, ela é uniforme nessa reta aqui todinha, não tem problema. Não tem problema, não. É mais do que isso, né? E aí você pode eliminar esse pedaço e comparar essa reta com essa, analisando esse polo aqui. Mas vou mostrar para vocês o teorema que eu vou utilizar, a caracterização dessas funções GC. E a gente talvez vá continuar amanhã. Então, lema 2. Isso aí eu vou chamar aqui da minha caracterização. Caracterização das funções frequência. GC. Tá? Esse lema aqui, na verdade, isso daqui eu estou fazendo já uma coleção de lemas que estão bem descritos nesse livro chamado o Hirschman and Wieder, chamado Convolution Transform. Se vocês quiserem dar uma olhada. Essencialmente é um livro inteiro dedicado a estudar essas funções GC e as propriedades qualitativas e quantitativas dessas funções e como é que você pode usar essas informações para resolver equações diferenciais parciais.
Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Primeira coisa é o seguinte. Então, vamos lá. Seja C um número pertencente aos reais, tal que não é um zero da f. F de C... F é uma função Pauli-Laguerre, né? Seja f uma função LP e C um número real, tal que f de C não é zero. Tá? Vamos lá. Seja, vou botar aqui sigma 1, sigma 2, sigma tal 1, tal 2, o maior intervalo aberto contendo C e sem zeros de F. Tá? Tal 1, tal 2 é o maior intervalo contendo C sem zeros da F. Um desses dois caras pode ser infinito ou menos infinito. Me dou essa possibilidade. Então, construa a função GC dada pelaquela duas estrelinhas ali. Seja GC dada por 2 estrelinhas. Meu lema é o seguinte. Primeiro, se o n de f, o número de zeros da f, for maior ou igual que 2, na verdade, deixa eu botar aqui, que a minha função GC, ela pertence ao Cn menos 2 de R, onde n é igual a n de f. Se f tem n zeros, então g tem n menos 2 derivadas. E essa última derivada é contínua. Segunda informação é que GC tem sinal. GC tem um sinal. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Ela não muda de sinal. Vamos botar aqui. GC não muda de sinal. E vou botar aqui, GC de C vezes F de C é maior que zero. O sinal dela é o mesmo sinal do F de C. Ela tem um sinal, o sinal dela, mesmo sinal do F de C. Preciso de mais alguma coisa? Preciso. Para cada tal pertencente ao intervalo tal 1, tal 2, cada tal nesse intervalo, temos GC de T em modo menor ou igual do que, menor, né, do que o E elevado a tal T, para qualquer T real. Ou seja, para qualquer tal, esse intervalo T1, T2, minha função GC de T não cresce mais do que E elevado a T tal. Seja tendo para infinito ou tendo para menos infinito. Então é isso aqui. Quando eu falo... Tem mais propriedades sobre essas funções GC, mas essas daí vão ser suficientes para os nossos propósitos agora. Isso aqui te dá uma boa caracterização, tanto caracterização qualitativa de como são essas funções, né? Elas são funções que são contínuas. Se eu tiver a quantidade suficiente de zero, essas funções são contínuas, são diferenciáveis, têm n menos 2 derivadas. Elas têm um sinal, e o mesmo sinal da f de c, e eu conheço o crescimento dela. Né? Ou seja, essencialmente é o seguinte, se você tiver uma GC, se você tiver aqui entre dois zeros, tal 1 e tal 2, né? Você sabe que quando você vai para mais infinito, se o t vai para mais infinito, você quer usar o lado de cá. Você quer usar o lado de cá, porque eu sei que quando o t vai para mais infinito, ela cresce essencialmente no máximo como E elevado a t vezes tal 1.
E quando o t vai para menos infinito, ela cresce como e elevado a t tal 2. Certo? Então, veja bem, se eu tivesse no caso onde o tal 1 fosse 0 e o tal 2 fosse um cara aqui, estarei dizendo que essas funções GC, minhas funções GC, quando o t vai para infinito, ela cresce no máximo como é elevado a t tal, mas o tal bem pertinho de 0, então ela cresce no máximo polinomialmente, digamos assim. Quase uma constante. E quando o t vai para menos infinito, ela é menor ou igual do que é elevado a tal t tal 2. Tal 2 positivo, quando vai para menos infinito, ela tem um decaimento exponencial. Então a minha GC seria assim, né? O gráfico dela seria uma coisa assim. Decaimento exponencial, crescimento polinomial. Estou só dando um exemplo, o que é esse tipo de, como é que você usa esse tipo de informação? Não, polinomial, digamos assim, moralmente. Crescimento que apanha no crescimento exponencial é elevado a t tal para todo tal maior que 0. Moralmente polinomial. Certo? Moralmente polinomial. Tá, então o gráfico é moralmente isso aqui. Né? Mas podia ser qualquer coisa que perdesse para um exponencial. Sei lá, bota aí. É polinomial. De fato vai ser polinomial. Né? De fato vai ser polinomial. Mas... sim, de fato pode se provar que é polinomial. E a ordem desse polinômio é a ordem do zero aqui. Né? Exatamente porque quando você faz essa passagem filosófica que eu estou explicando para você, quando você faz essa passagem aqui do GC para o GD, você paga um preço aqui, dependendo da multiplicidade desse zero aqui, esse preço é um polinômio. Tá? Deixa eu só dar um exemplo para vocês disso aqui, aí a gente acaba a aula hoje, eu vou fazer a prova amanhã desse teorema, mas eu queria dar um exemplo. Se o meu C, eu estou aqui na situação onde o tal 1 é 0 e o tal 2 nesse caso o GC quando eu vou para t menos infinito, eu uso o tal aqui perto de tal 2. Então ele é menor ou igual do que elevado a t tal 2 quando t vai para menos infinito, então vai decaimento exponencial. Se o C fosse menor do que 0, você ia ter que usar isso aqui com esse tal e esse tal. Ele seria limitado para frente, exatamente. Moralmente, sim. Tá? Então, só um exemplo. Vamos fazer aqui o bem básico. O caso onde... exemplos. Se você fizesse o caso onde a n de f não tem... Professor, será que isso aqui não vale... eu botei aqui a n de f. Se a n de f for maior ou igual que 2, você define a g de c com aquela fórmula ali, certo? Mas isso não quer dizer que você não possa definir a g quando a n de f for 0 ou for 1. No caso, se a n de f for 0, se você não tiver zeros, sua função é como? Sua função é simplesmente... se o n de f for 0, estou dizendo que eu não tenho gaussiana, e a minha função vai ser só essa exponencial, e elevado a menos bc. Né? E não tenho nenhum fator. Então, minha função f de z... Isso aqui implica que a minha função f de z é uma constante c vezes e elevado a menos bz. Tá? Como é que eu escrevo essa função como sendo transformada de Laplace? Né? Então, a minha função g aqui, minha g é uma medida aqui, exatamente. G de t vai ser como se fosse a minha delta de quem? Eu só quero fazer aparecer quando t for igual a beta. Então, vai ser t menos beta vezes essa constante c aqui. G, esse é o único caso onde a g não é uma função, ela é uma medida. Beleza. No caso, n de f igual a 1... Caso n de f igual a 1, se você tiver a sua função, vamos botar aqui, por exemplo, f de c igual a c vezes elevado a menos bz, cz elevado a menos bz. Vamos pensar que o zero é no zero. Certo? Aí você tem, essencialmente, a sua GC.
E aqui você tem um zero, certo? Estou botando aqui o zero na origem, só para simplificar. Então, essa minha GC, eu sei que tem uma GC quando C é positivo e uma GC quando C é negativo. Quando C é positivo, minha GC de T dá... Peraí, acho que tem mais B, na verdade, né? Porque ele é 1 sobre F. dt. Eu quero quando T for igual a B. Para ficar elevado a menos BZ. 1 sobre C... Ah, ali é 1 sobre F, certo, você tem razão. Ali é 1 sobre F, né? Então tá bom. Né? É. O que é que fica no caso se eu tiver uma função? Ou se eu tiver um zero? Deixa eu dizer para vocês o que é que ela dá. Na verdade, ela dá... Deixa eu botar só para ficar... Então, deixa eu botar elevado a mais BZ aqui. Vou botar o B só para ficar igual minhas notas aqui. Se eu tiver uma... Minha função é escrita assim. C, Z elevado a menos BZ. Ou elevado a mais BZ. Essa GC vai ser a seguinte. Vai ser simplesmente 1 sobre C. Função característica. Se o C for maior do que 0. E a GC de T vai ser 1 sobre C, função característica de menos infinito até B, se for menor do que 0. É fácil ver isso aqui, se você botar ali na fórmula, né? Vamos botar aqui a primeira. Vai ficar integral de GC de T, vai ficar só integral de B até infinito, de quem? De E elevado a menos TZ dt. 1 sobre C. Integral de E elevado a menos TZ dt de B até infinito, eu sei que dá 1 sobre C, isso aqui dá E elevado a menos BZ. Sobre Z, né? Elevado a menos BZ sobre Z. Ou seja, isso aqui dá exatamente 1 sobre CZ elevado a BZ, que é 1 sobre F de Z. F de Z foi isso aqui. Né? E o outro caso é a mesma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que aí esse é outro caso, esse aqui é o caso onde a minha função, esse é o único caso onde a função é uma medida. No caso NF igual a 1, aqui eu fiz quando a raiz é o zero, mas você pode só fazer uma translação e encontrar o caso geral, onde a raiz é um ponto aqui qualquer. Você vai ter uma GC quando é maior do que ele, uma GC onde é menor do que ele, uma coisa que realiza a transformada de Laplace. Se eu pegar nessa faixa aqui, quer dizer, eu não posso pegar nessa linha vertical, mas posso pegar nessa faixa ou nessa. Você vê que essas funções aqui não são contínuas. Na verdade, essa função aqui, como é o gráfico dela? Essa função aqui é uma função característica de B até infinito. Então, você está aqui no ponto B, ela é zero assim e aqui assim. E essa daqui é o contrário. Ela é uma coisa que vai de menos infinito até B. Ela faz assim, assim. São funções descontínuas, mas observe que ela satisfaz essas propriedades. Ela não muda de sinal. Aqui ela não muda de sinal. Na verdade, eu posso botar aqui. Pode ser zero aqui para contemplar esses casos. Elas são positivas aqui, né? Então, no caso aqui, o F de 0, o F de C, né? O F de C delas aqui é sempre positivo, então ela é não negativa também. E ela satisfaz essas propriedades aqui. Né? Veja que no caso que eu desenhei aqui, quando a minha raiz é zero, né? Se o meu C for positivo, a minha função, quando eu vou para infinito, ela deveria crescer no máximo como é elevado a t tal para qualquer tal. De fato, ela é constante. Então, ela é limitada por 1, portanto, limitada por qualquer exponencial. E quando eu vou para menos infinito, ela deveria decrescer exponencialmente. Quando eu vou para menos infinito, ela deveria decrescer como é elevado a t tal para qualquer tal maior do que zero. E, de fato, ela decresce exponencialmente. Por quê? Porque ela já é zero a partir daqui. Certo? Tá. Para terminar, eu queria só mostrar para vocês, já que a gente não vai fazer a prova desse lema, só para vocês poderem se convencer que o que eu vou fazer aqui amanhã vale, em particular para a medida de Lebesgue, vocês saírem com a construção feita para a medida de Lebesgue, vamos calcular quanto é que dá essa GC para a minha função, se eu pegasse a minha função
por exemplo, seno de πz. Certo? Seno de πz sobre π. Minha função a função que vai ser usada, no caso da medida de Lebesgue, vai ser essa função aqui, seno de πz sobre π ao quadrado. Me desculpa. Se pegar seno de πz sobre π ao quadrado, vai dar isso daqui. Né? Então, essa é uma função que tem infinitos zeros. Se essa função tem infinitos zeros, esse lema aqui vai me dizer que a minha função GC tem que ter infinitas derivadas. Certo? Vamos calcular. E aí a gente vai calcular, porque 1 sobre f de z, aí vamos calcular aqui de uma maneira esperta, isso aqui vai ser π sobre seno de πz ao quadrado. Isso aqui eu digo para vocês que tem uma fatoração, você aprende variável complexa, quando vocês fizeram o primeiro curso, que é 1 menos z mais n quadrado. Legal? E aí o cara vai lá, e eu quero escrever isso aqui como transformada de Laplace. Esses termos quadrados aqui são os termos mais fáceis de você escrever como transformada de Laplace. Né? Porque você sabe que... Aí vamos tomar o seguinte, vamos fazer o GC, por exemplo, que é o caso que eu vou precisar. 0 eu sei que é uma raiz desse negócio aqui, e 1 é uma raiz, tá? Então vamos tomar o GC aqui dentro. Tomar um C entre 0 e 1. Então eu quero escrever isso aqui como uma transformada de Laplace. Eu quero escrever isso daqui como uma transformada de Laplace, integral de menos infinito para infinito, de g de t, e elevado a menos tz dt, se a parte real de z está entre 0 e 1. Tá? E aí eu vou escrever essas somas aqui, ó, 1 sobre... Então admito a partir de agora que o z está com a parte real entre 0 e 1. Se eu pegar essa soma aqui, 1 sobre z mais n, para n maior ou igual que 0, 1 sobre z mais n quadrado, tá? Isso aqui eu posso escrever como sendo a integral de 0 até infinito, se você quiser, de quem? De w elevado a, vou botar aqui, t elevado a menos z mais n t dt. Tá? Se você fizer uma integração por partes, isso aqui dá isso. Né? Integral de e elevado a menos at dá 1 sobre a, integral de t elevado a menos at dá 1 sobre a ao quadrado. Então isso aqui vale. Quando n é menor ou igual que menos 1, z mais n ao quadrado, agora isso aqui fica negativo, né? Então isso aqui vai ser a integral de menos infinito até 0 de t elevado a menos z mais n. Isso aqui é negativo com negativo, com t negativo dt. Tá? Agora isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, eu quero um menos aqui na frente. Tá legal? De modo que se eu somasse, né? Então aqui eu já estou expressando a minha função, né? A minha função é o quê? Então essa minha função g de t, já vou escrever para vocês o que é que vai ser. Agora você soma isso aqui sobre n, né? Aqui eu tenho e elevado a menos et, e aqui eu tenho e elevado a menos et, só que de menos infinito até 0. Né? Então a primeira função aqui é a soma, quando n vai maior ou igual que 0, de quem? De t elevado a menos nt, que essa é a primeira função, vezes a função característica do zero infinito de t. Então isso aqui é a primeira parte, se eu somar em n, e a segunda parte é a soma, quando n é menor ou igual que menos 1, de quem? De menos t elevado a menos nt, vezes a função característica de menos infinito a 0 de t. Tá? Então, tá claro isso? Só para concluir, isso aqui dá o quê? Essa primeira parte. Soma de n maior ou igual que 0 de uma PG. Isso aqui dá t sobre 1 menos e elevado a menos t. Zero infinito de t. Né? E essa segunda parte aqui dá... Estou somando aqui quando t é negativo.
somando quando n é menor ou igual que menos 1, tá? Então, isso aqui fica a soma de e elevado a menos nt. Então, isso aqui fica menos t elevado a t sobre 1 menos e elevado a t. Legal? Aqui isso aí mesmo? Quando o t aqui está entre menos infinito e zero. Agora, se eu multiplicasse aqui em cima e embaixo, por e elevado a menos t, eu ficaria exatamente com isso aqui, né? E elevado a menos t, e aqui ficaria e elevado a menos t menos 1. O inverso disso, eu vou trocar com o inverso disso. Então, a minha função agora vai virar t 1 menos e elevado a menos t. Em toda a reta. Minha função é essa aqui. Porque isso aqui é igual a isso. Isso aqui é exatamente igual a isso. Então, eu tenho essa parte aqui no zero infinito e essa parte aqui no menos infinito zero. Minha função GC é igual a isso aqui. O sinal troca, né? Quando você multiplica por e elevado a menos t em cima e embaixo, o sinal troca com esse cara aqui. Então, essa daqui é a minha função. Só multiplicar isso aqui por e elevado a menos t, em cima e embaixo. Isso te mostra que essa é a minha função. Essa é a minha função g de t. Essa função aqui, vamos ver as propriedades dela. Ela é infinitamente diferenciável, não tem problema nenhum. Ela tem um sinal só. Qual é o sinal dela? Ela é sempre positiva. Tá? Ela é sempre positiva. Olha, quando t é zero, a singularidade cancela. Aqui e aqui, tá? Então você tem uma singularidade no zero. Quer dizer, essa função é sem infinito, mas ela é sempre positiva. E como é que é o gráfico dela? O gráfico dela, quando t vai para menos infinito, aqui eu fico com e elevado a t, né? Decai muito forte. E quando o t vai para mais infinito, a parte de baixo vai para 1, isso aqui vai para t, fica como t. Então ela decai e aqui ela cresce polinomial como t. E aqui ela decai como e elevado a menos t, elevado a t. Né? O que era de se esperar, porque quando ela vai para menos infinito, ela tem que decair como e elevado a t. Por quê? Porque 1 é o primeiro zero aqui. Então ela só decai como e elevado a t, porque esse tal aqui é 1. E quando ela vai para infinito, eu tenho aqui a barreira do zero. Então ela deveria decrescer como crescer no máximo como e elevado a t tal para qualquer tal próximo de zero. No caso aqui ela cresce como polinômio t que perde para qualquer exponencial. Então esse é o exemplo aqui. Tudo que a gente vai fazer, eu vou assumir esse lema para a gente fazer nossas coisas de maneira geral, mas se você quiser ver só como é que funcionam as coisas no caso da medida de Lebesgue, você poderia fazer tudo que eu vou fazer com essa função g dada por isso daqui. Boa, e a cara dela, e obviamente essa função satisfaz aquele lema ali. Né? Esse lema aqui em geral vem para mostrar que aquele comportamento ali é o comportamento típico. Né? O comportamento típico é dado por isso daqui. Então amanhã a gente continua e faz essa parte final. Beleza, gente, vamos encerrar por hoje aqui. Desculpa o atraso.